Olá, jovens senhores e senhoras, jovens casados, solteiros, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens, sejam bem-vindos à minha casa de alívio em cada lar, uma fonte, e nesta série dedicados à vida simples, que eu creio que vai te dar um norte aí para você sair desse ativismo que te leva a loucuras. Pois é, Jesus nos convida nesse período a entrarmos de cabeça na palavra e Ele nos ensinar a respeito de como viver uma vida simples. Estou com você aqui hoje e vamos falar Jesus explica a vida simples. Então, venha comigo, já deixa o seu like aí, compartilhe essa página desse canal, se assim você quiser, e também curta, comente, inscreva-se se você não é inscrito e nos ajude a compartilhar o que Deus tem para nós. Vamos para a vinheta e já voltamos com a palavra. Vamos lá então, hoje Jesus explica a vida simples. A melhor pessoa para explicar sobre vida simples é Jesus, com certeza, né? Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele estava na criação quando Deus nos criou, a criação feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E melhor do que ninguém, Ele, Jesus, tinha um projeto de vida para nós, como pessoas, como servos, como ministros, como vida normal de se viver. Então, Ele sabe do que Ele está falando. Então, vamos aprender hoje aqui com Jesus qual é o seu padrão de vida simples. Então, para isso, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Vem comigo e ouça aí as explicações de Jesus a esse respeito. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não consomem, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se você veste assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos? O que
que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O segredo da vida interior e do coração de uma vida simples é você ter uma visão única, a visão do reino de Deus. E esta visão, se ela for tão absorvida do reino de Deus, que se a sua visão for tão ampla e tão absorvida, se você estiver cheio do reino de Deus dentro de você, escute bem, todas as outras coisas se tornarão insignificantes. Quando a gente leu aqui sobre os dois senhores, é porque esse mundo aqui ele jaz no maligno. Quem governa este mundo é o maligno. Jesus já dizia que ele estava no governo deste mundo, no sentido de governar, não com relação ao governo de Deus, mas no sentido de administrar as coisas que pertencem a este mundo, como o dinheiro, posses e etc. Tudo isso está no controle administrativo de Satanás. Então, quando nós falamos de vida simples, não confunda. Não estamos aqui relacionando ser simples ou não pelo dinheiro ou pela quantidade de bens que nós possuímos. Estamos fazendo uma correlação de vida simples no sentido do como vivemos a partir do que temos, né? Como que eu estou vivendo com o que eu tenho, seja pouco ou seja muito. A minha vida pode ser uma vida complicada, mesmo tendo pouco, mas a minha vida pode ser complicada tendo muito. Muitos trabalham em prol de ter uma vida financeira que dizem a seguinte, uma vida estável. Eu trabalho, eu quero trabalhar, eu quero construir, eu quero ter, eu quero comprar, eu quero poupar, para que quando eu tiver tudo isso, eu possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais simples. E o que a gente observa? Que isso é tudo um sofisma, é uma grande mentira, porque o que nós observamos nas pessoas que disseram isso e se dedicaram a comprar, adquirir, ter e preocuparam-se com tudo isso, menos com o reino de Deus. Nós conhecemos essas pessoas hoje. Agora eu estou falando de pessoas mais velhas que já fizeram isso durante toda a sua vida. Porque nós temos dois grupos de pessoas. Os que já fizeram dessa maneira e hoje são velhos, são pessoas de mais idade e que continuam com a vida complicada, na verdade às vezes tão mais complicada de quando eram jovens, porque as suas riquezas e tudo que adquiriram trouxe a eles uma grande preocupação de que eles queriam se livrar quando eles eram jovens. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os jovens, que porque olham para frente, ou melhor, olham para os que têm alguma coisa, os que possuem bens deste mundo, ou conseguiram famas e tantas outras coisas, porque não se engane. Quando Deus fala servir a Deus, ou as riquezas, ou o Deus das riquezas, chamado de Mamon, aqui nessa tradução bíblica não está escrito Mamon, mas em outras traduções está escrito Mamon, que é o Deus das riquezas, ou as riquezas. E quando Deus fala sobre servir a Deus, ou a este Deus chamado riquezas, preste atenção, riqueza não está relacionado exatamente a dinheiro, está relacionado a onde está o seu coração, porque a palavra do Senhor nos diz aqui, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, o jovem normalmente olha para as riquezas no sentido de dinheiro, de posses, de sucesso, de fama, ou seja lá, alguma coisa que o jovem admira ou ele sonha em possuir, e ele olha para uma pessoa mais experiente que ele, que está na frente dele em idade e que já conseguiu aquilo que ele sonhava.
E ele olha para essa pessoa e ele imagina que o fato dela já ter conseguido, então ela é mais feliz do que ele. Ah, jovem, ah, adolescente, se você soubesse. Ah, se você pudesse conversar com essa pessoa mais velha. Ah, se você pudesse perguntar para ela como é que está a cabeça dela hoje a respeito dos bens que ela tanto trabalhou, das riquezas que ela tanto sonhou. Você ia saber que ela ia... Talvez se essa pessoa fosse muito sincera, ela ia te dizer que não valeu a pena todo o esforço. E normalmente, quando a gente conversa com uma pessoa de já muita idade e que ela é uma pessoa sincera, ela diz: se eu pudesse, eu teria tirado mais tempo de folga, eu teria vivido mais, eu teria viajado mais, eu teria tido mais tempo com os meus pais ou com meus filhos, teria tido mais tempo com a minha esposa ou com o meu marido. Ah, se eu pudesse, eu teria gastado mais do que eu comprei, do que eu teria gastado mais do que eu economizei. Enfim, ele ia te dizer, se ele fosse sincero, ele ia te dizer o quanto ele não aproveitou da sua vida, ou melhor, ele ia te dizer com outra linguagem, o quanto a sua vida não foi simples. Porque viver uma vida simples, já dizemos aqui, é poder ter uma vida. O contrário de simples é complicado. Ou seja, uma vida simples é ter uma vida descomplicada e flexível, a ponto de você poder usufruir e poder fazer o reino de Deus se expandir nessa terra. Esse é o segredo de uma vida simples. E aqui Jesus coloca várias situações. Dentro do texto bíblico, se você ver na sua Bíblia, tem vários temas. A minha Bíblia aqui, por exemplo, ela separou essa leitura todinha que eu fiz em alguns tópicos. E ele separou parte sobre os dois senhores, sobre a luz do corpo que é os olhos. Ele fala sobre as preocupações, sobre os tesouros do céu. Mas na verdade o diálogo de Jesus aqui foi único. O que Jesus estava referindo aqui era sobre a vida que ele estava ensinando os discípulos a viverem, ou a vida que ele sonhava que nós vivêssemos. Então Jesus aqui começa a correlacionar sobre os tesouros desta terra. Ele fala que tudo que ajuntamos nessa terra, a traça pode comer, a ferrugem pode comer, ou seja, tudo que conquistamos aqui vai se acabar, nada ficará daqui. O que vai permanecer é só o que for eterno. Escute, repito para você, todo o nosso trabalho, o que nós vamos levar para a glória é só o que será eterno. E uma das coisas que é eterna é a nossa vida, nossa alma, o nosso espírito santificado. Isso é o que vamos levar para a eternidade. Outra coisa é que se nós trabalharmos para ir para a eternidade, o que irá para a eternidade é a nossa família. Se nós trabalharmos para abençoar nossa família, para ela ir para a eternidade. Outra coisa que vai para a eternidade são as pessoas que conhecemos, se trabalharmos para salvá-las, se trabalharmos e ajudarmos no trabalho de salvação dessas pessoas. E essas coisas vamos levar. Ou seja, o que vai para a eternidade? A vida. A vida. E as outras coisas? Todas ficarão aqui. Então, se tudo isso vai ficar aqui, talvez alguém chegue, então eu não vou ter nada, eu não vou trabalhar para nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Mesmo porque se a sua barriga hoje, ela doer de fome, você não vai ser uma pessoa feliz. Se hoje você procurar uma roupa para vestir e não ter uma roupa, você não vai ser feliz. Se hoje você tiver com uma doença e precisar comprar um remédio qualquer e você não tiver dinheiro para comprar esse remédio para você ou para alguém que você ama, você não vai ser feliz. Se hoje você não tiver uma situação agradável com a tua esposa, com o teu marido ou com os teus filhos, você não vai ser feliz. Então Jesus sabe que aqui para ser feliz nessa terra precisa de algumas coisas materiais. Sim, claro que precisamos. Mas Jesus não está dizendo que nós não precisamos. O que ele está dizendo é nós não preocuparmos com o que nós precisamos. E aqui ele usa exemplos dos passarinhos. Ele usa o exemplo das flores do campo, dos lírios. Dizendo que eles têm tantas coisas e eles comem todo dia, eles vivem, eles se vestem, mas eles não se preocupam. E eles são abastecidos por quem? Por Deus. E aqui, nesse linguajar desse abastecimento por Deus, o que Jesus está nos ensinando para podermos viver uma vida simples? Ele está dizendo assim, olha, primeiro ele usa passarinhos, depois ele usa os lírios,
Ele usa as estrelas dos céus. E ele pede para a gente contemplar a natureza criada por Deus. E ele diz assim: observem todas essas coisas. Deus sustenta, alimenta e veste todas elas. Mesmo aquelas que, por exemplo, ele fala das plantas, mesmo as plantas que serão queimadas, depois arrancadas e tiradas. Você percebe as flores, por exemplo. Você colhe flores, põe lá no arranjo da sua casa ou de um casamento, e aquelas flores, você usou elas, daqui a pouco elas vão para o lixo. Mas ainda assim, ainda elas indo para o lixo, ainda elas secando, ainda elas sendo usadas e descartadas, ainda assim Deus cuida delas. E Deus diz: muito mais o Pai de vocês não fará por nós? Queridos, e qual é o problema de não viver uma vida simples aqui, quando Jesus já está concluindo o texto? Nós não usufruímos do muito mais. Jesus cita o muito mais 2 vezes. Ele diz: será que muito mais o Pai de vocês não pode fazer por vocês? Então, qual o erro que nós estamos vivendo para não conseguir viver uma vida simples? Nós não estamos usufruindo do muito mais de Deus. Pastor, mas então me ajuda, eu quero viver, eu quero usufruir deste muito mais de Deus. Como é que eu posso viver o muito mais de Deus? Para viver o muito mais de Deus, você tem que parar de se preocupar com o dia de amanhã. Sabe, eu sei que o que eu estou te pedindo, ou melhor, o que Jesus está nos propondo, é muito difícil. Eu sei que você está dizendo: Jesus está dizendo isso, mas eu nunca vou conseguir. Porque não se engane, eu não sou diferente de você. Eu tenho muitas preocupações. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor de uma grande igreja, eu tenho família, discípulos, amigos, eu tenho contas para pagar, eu tenho sonhos particulares. Eu não vivo só em prol da igreja, eu tenho outros sonhos particulares da minha vida. Eu tenho contas domésticas que eu tenho que pagar. Eu tenho sonhos a realizar, eu tenho tantas coisas. Por exemplo, eu estava ontem, conversando com a minha esposa, porque nós estamos prestes a completar 25 anos de casados. E nós temos que ver festa, nós temos que ver se vamos ou não vamos fazer buffet, temos que ver projeto de uma viagem, temos que ver, minha filha vai completar 15 anos esse ano, o que vamos fazer para honrar a vida dela. Temos que estou vendo algumas questões da nossa casa aqui que moramos. São tantas coisas que estão nos envolvendo nesse momento, e talvez você me ouviu falar e falou: você só falou de coisa boa. Queridos, falei de coisa boa agora, mas você não sabe o quanto de coisas negativas e lutas e guerras que eu tenho passado, ou que eu já passei. E lutas não maiores que a sua, talvez a sua é maior que a minha, mas a dor que eu sinto é a mesma que você sente. A dor que você sente sobre a tua dor é a mesma que eu sinto, que o outro sente sobre a guerra que ele está vivendo. Porque a guerra que um está vivendo, a impressão que dá é que a sua guerra sempre é maior do que a do outro, né? O problema de um é sempre, a gente pensa que o problema de nosso, é sempre maior do que o do outro. Então aquele que está doente, com uma doença muito grave, por exemplo um câncer, na cabeça dele não existe outro problema maior do que a doença dele. Só que aquele que está com um problema financeiro, que está em falência, vendo às vezes a barriga dos seus filhos doerem de fome, ele diz: não há uma coisa pior na vida do que estar passando fome. Aquele que talvez está na beira de um divórcio ou acabou de se divorciar, está dizendo: não há uma dor maior na vida de alguém do que perder o amor da sua vida, a pessoa que você ama. Então, aquela guerra que a pessoa está vivendo, ela passa a ser a maior, e ela olha para o lado e parece que os outros não têm problemas. Na verdade, todos têm, todos possuem coisas nesta vida. E eu estou colocando num pacote tudo: família, saúde, coisas particulares que envolvem dinheiro ou não. Tudo isso são coisas desta vida que precisamos para ser felizes. E o que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte: não se preocupem. Não se preocupem. Procurem esquecer-se dessas coisas do amanhã. Viva a vida de hoje, viva a guerra de hoje, viva o mal de hoje. Lute pelas coisas do hoje.
mas não gaste o seu tempo pelas coisas do amanhã. Para viver o muito mais, tem que ter fé. Porque Jesus dá um chacoalhão aqui nos discípulos e diz: vocês são pessoas de pequena fé. Por isso vocês vivem assim. Então, o não viver uma vida simples está correlacionado também a não ter uma fé suficiente para isso. Então, o que precisamos ter? Fé. Fé para vencer a guerra de hoje, para vencer o mal de hoje, e fé para não se preocupar com o que vai acontecer no dia de amanhã. Simplificando aqui, são 3 áreas básicas de uma vida simples. Ter um sentido claro do propósito divino. Ou seja, buscando e encontrando o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estar cheio do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo que está em Gálatas, no capítulo 5. Segundo, ter tempo necessário. Ter esse tempo necessário para viver para as prioridades divinas. Com um sentido de chamado, um sentido de liberdade e também de harmonia de todas as coisas. Presta atenção, Deus não nos convida para abandonar. Eu vou abandonar a minha família, vou abandonar meu emprego, vou abandonar a minha escola para viver para o reino. Jesus não chama a gente para abandonar as coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: coloque as coisas em harmonia pela fé. Ou seja, se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, será possível viver todas as outras coisas. Porque para viver a todas as outras coisas em harmonia, o reino tem que estar em primeiro lugar. Lembre-se, quando eu falo primeiro lugar, eu estou falando em primeiro lugar até da sua própria família, do seu esposo, seu marido, seus filhos. Reino de Deus em primeiro lugar. E outra, não confunda o reino de Deus com ministérios que você trabalha na igreja. São 2 coisas diferentes. Porque talvez alguém diga: então eu vou abandonar minha família para trabalhar na igreja. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. O que eu estou explicando para você é que reino de Deus está relacionado com salvação, está relacionado com evangelização, com evangelismo. Reino de Deus está relacionado à preocupação com vidas, amor de doação, de se doar por pessoas. Tempo favorável para doação de vidas. É claro que esse tempo para doar-se para pessoas está correlacionado também com o ministério que exercemos na igreja, óbvio que sim. Mas só que se a gente confundir, nós vamos entrar numa vida de ativismo ministerial. Ativismo ministerial não é exatamente o que Deus está procurando. O que Deus está procurando são pessoas que o adorem em primeiro lugar, deixando as riquezas da vida em segundo plano. E você pergunta para mim o que é riqueza? É fácil você descobrir o que é a riqueza da vida. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se sua casa pegar fogo, é uma pergunta e eu quero que você responda a ela no seu coração. Se a sua casa estiver pegando fogo, em nome de Jesus que não aconteça isso. Mas se por acaso sua casa pegar fogo e todas as pessoas já foram salvas, tá? Então esquece as pessoas, porque conseguiu resgatar as pessoas graças a Deus. Resgatou todo mundo? Pergunta: se sua casa estiver pegando fogo, o que você tiraria lá de dentro? Você se arriscaria para tirar o que lá de dentro? O que mais você se preocuparia lá dentro de tirar de lá de dentro da sua casa pegar fogo, se você não tivesse que salvar mais nada? Veja bem, as pessoas já estão salvas. Então, tira pessoas dessa resposta, porque as pessoas já estão salvas. Estou dizendo que se você tivesse que arriscar a sua vida para salvar alguma coisa de importante que está lá dentro da sua casa, o que você salvaria? O que você tiraria lá de dentro? Se você pudesse tirar apenas uma coisa. Essa resposta vai te mostrar qual é o seu tesouro. Porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então cuidado com o que você pensa que é tesouro. Talvez alguém ia dizer: graças a Deus, não ia ter problema nenhum se minha casa pegasse fogo, porque o meu tesouro está lá no banco. Talvez, graças a Deus, que se a casa pegasse fogo, porque o meu tesouro eu ia salvar porque está lá na rua, meu carro. Então, cuidado com a resposta. Não deixa o diabo te enganar
até na hora de pensar sobre essa resposta. Porque até para pensar sobre a resposta pode ser que você dê uma volta e se engane achando que não, que você não tem um tesouro. Irmãos, quase todos nós, praticamente todos nós, já possuímos ou ainda possuímos um tesouro, e esse tesouro às vezes nos atrapalha a servir o Senhor. Então eu falei das duas coisas, ou seja, ter um sentido na vida, ter um sentido claro do propósito de Deus divino na minha vida, ter o tempo necessário, claro, esse tempo segundo as prioridades de Deus, ter um tempo segundo as prioridades de Deus, para encontrar claro, você tendo um sentido a respeito do seu chamado, a respeito da sua liberdade, para colocar tudo em harmonia e ordem. E outra coisa, é a terceira para a gente encerrar, a vida simples também tem algo básico, que é o quê? Ter uma vida financeira, ou melhor, ter uma liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Estar sentindo-se contente, tendo o suficiente para viver e para ajudar as outras pessoas. Ou melhor, estar contente com o que tem, para poder viver, abençoar o reino de Deus e também abençoar outras pessoas, se for necessário. Então isso é uma vida financeira. Ai, agora você falou a minha língua, pastor. É isso, eu quero trabalhar, eu quero ficar rico, eu quero conquistar, eu quero, porque eu quero, porque aí eu vou ajudar os outros. Você entendeu tudo errado. Se você não está ajudando ninguém com o que você tem agora, você também não vai ajudar ninguém se você ficar milionário. Se você não for contente, uma pessoa contente com o que Deus está te dando hoje, com o que você ganhou hoje, ainda que foi num bico, no sentido de um trabalho temporário, você não será contente quando você tiver um grande emprego e um grande salário. Isso é um engano. Então seja feliz hoje, trabalhe hoje, lute hoje, conquiste hoje, vença as suas guerras hoje, vença o mal de hoje, lute hoje, mas tenha fé que o dia de amanhã Deus já está te dando vitória. Aleluia! E vamos assim viver o quê? O muito mais de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que você viverá uma vida simples. E esta vida simples te levará a viver o muito mais de Deus. Medite nesta palavra. Fosse você, eu leria essa palavra umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Eu leria essa palavra no decorrer dos próximos dias, todo dia. Faça a leitura todo dia, porque a cada dia Deus vai te trazer uma revelação a respeito desta palavra na sua vida, na história da sua família. Vamos viver uma vida simples? Então te espero aqui na próxima Minha Casa de Alívio para continuar esse tema. E até lá, se assim Deus quiser. Te amo.